Se há um número que vale a pena conhecer na economia, então certamente esse número é o do Produto Interno Bruto, mais conhecido como PIB. Ele é literalmente a maior estatística econômica de todas, superando tudo mais. Desde inflação, taxa de desemprego, taxa de câmbio e até o preço da sua casa. Você discorda? Então comenta aqui embaixo qual que você acha que é o indicador mais importante de uma economia. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo ao Economia Descomplicada, a minha série que eu trago conceitos econômicos de forma simples para todo mundo entender. E você já deve ter percebido que hoje a gente vai falar do PIB. O PIB de um país, ele é simplesmente a medida de toda a sua renda. Então é produto, que é a produção econômica ou atividade, interno, o doméstico, é de uma economia específica, o que é feito dentro da economia mesmo, e bruto, que é inteiro, né? Então a gente tem PIB, Produto Interno Bruto. E é a medida mais amplamente reconhecida do desempenho econômico de um país, aí pelo mundo inteiro. Vamos lá, a maioria das pessoas sabe que nos últimos tempos a China teve aí um aumento notável em direção à preeminência econômica dessas últimas décadas no aumento do PIB. Numa pesquisa rápida pelas estatísticas do PIB, você pode ver que ela passou a França, Grã-Bretanha, Alemanha e também passou o Japão como a segunda maior economia do mundo. No entanto, a sua produção econômica ela ainda permanece uma fração da dos Estados Unidos. Ok, mas o que inclui no PIB? Você falou que a renda da economia como um todo, mas explica um pouquinho melhor isso, né? Então, o Produto Interno Bruto, ele mede duas coisas, basicamente. A renda total do país e seus gastos totais. Em uma economia, a receita e as despesas, elas vão ser iguais. Vamos lá, se você paga aí R$1 por um jornal, esse dinheiro foi a sua despesa, ela vai se tornar instantaneamente o lucro da outra pessoa. O PIB mede, então, bens como alimentos, serviços como cortes de cabelo, incluindo itens invisíveis também, como o serviço de moradia, a quantia que a gente paga de aluguel para morar onde a gente mora. Ok, o PIB considera tudo? Não, gente. Existem coisas que são excluídas do PIB e a principal exclusão é qualquer coisa que for produzida chamada aí da economia informal. Isso vai incluir comércios de bens e serviços ilegais, como drogas ou qualquer coisa negociada em um mercado negro e que é considerada por, gente, quase 1/10 da economia da maioria dos países ricos. O PIB ele também não vai incluir os constituintes dos produtos como os próprios produtos. Vamos lá, a gente tem um carro, então o motor desse carro não vai ser considerado no PIB, porque ele vai ser uma fração do carro. Porque senão a gente já está somando as coisas repetidamente. Tem até uma variável, para quem quiser dar uma pesquisadinha um pouquinho mais, que é o valor agregado bruto, que ele é utilizado muito na economia como aí uma proxy, uma considerável antes do cálculo do PIB, porque a gente vai considerando o que a gente vai agregando nos produtos. Então, só para você entender uma forma um pouquinho melhor, a gente tem aí uma semente que forma o trigo, que forma a farinha, que forma o pão. Entendeu? A gente vai contar no PIB só a venda do pão. Senão a gente já tá somando tudo repetidamente. Porque no preço do pão já tá incluído todos os outros produtos, custos, receitas feitos antes. Beleza. E as empresas estrangeiras? O PIB, ele mede o valor de qualquer coisa produzida dentro de um determinado país, seja quem for o dono. Assim, se uma empresa que está nos Estados Unidos possui uma fábrica no México, a produção dessa fábrica contribui para o PIB do México. No entanto, a outra estatística que é relacionada ao que mede na produção daquele país, dos cidadãos daquele país. Então, essa é o PNB, que é o Produto Nacional Bruto. De uma forma bem simples, o nosso PIB brasileiro vai ser tudo feito dentro do Brasil, sejam empresas americanas, europeias, asiáticas, o que for. Isso vai estar constituído no PIB. Já no PNB, que é o Produto Nacional Bruto, o que foi produzido por uma empresa americana no Brasil vai constituir no Produto Nacional Bruto dos Estados Unidos e não no nosso. A mesma coisa é válida se a gente tiver brasileiros na África
Isso vai constituir o nosso PNB, mas não o nosso PIB. Gabi, e como é medido o PIB? Quando os governos eles publicam os seus números do PIB, geralmente eles fazem em intervalos trimestrais, ou seja, a cada 3 meses. E é o número que mais interessa, não é o valor total do PIB, em quantos bilhões, trilhões de reais, mas sim a taxa de crescimento. Vocês podem ver que em qualquer manchete vai ter lá: PIB foi de um aumento de 3,x%, ou no nosso caso no Brasil, um declínio de 1,5%. Mas vale lembrar que a taxa de crescimento do PIB mais frequentemente ela é citada nos jornais, ou principalmente pelos políticos responsáveis aí no momento da economia que sai a notícia do PIB, em termos reais. Em outras palavras, eles desconsideram a inflação. Então, quando a gente desconsidera a inflação, a gente tira o valor da inflação do PIB, a gente vai ter daí sim o PIB real. O PIB que normalmente a gente vê divulgado é o PIB nominal, aquele que está realmente desconsiderando, é o número bruto, fresquinho lá. Então se a gente teve, vamos dizer de uma forma bem grossa, a gente teve um PIB de 5% desse último ano, mas a nossa inflação foi 3%, o PIB de 5% foi o PIB nominal, mas o nosso PIB real seria aí de 2%. Mas o que tá dentro do PIB? Me explica, Gabi. É como uma tangerina, ou aqui no sul a gente diz bergamota. O PIB ele é composto de vários segmentos, é como se fossem aquelas camadinhas da bergamota maravilhosa, cada um dos quais representa uma importante contribuição para o crescimento econômico de um país. O que um país gasta em dinheiro pode ser contabilizado da seguinte forma: então, consumo, mais investimentos, mais gastos governamentais, mais exportações líquidas. O consumo, ele significa todo o dinheiro que as famílias gastam em bens e serviços, e nos países ricos tem sido nas últimas décadas de longe o maior segmento. O investimento é o dinheiro despejado nos negócios em uma base relativamente aí de longo prazo. Por exemplo, para construir novas fábricas ou edifícios, também inclui todo o dinheiro que as famílias gastam na compra de casas recém-construídas. Os gastos do governo, já é um pouco mais óbvio, é tudo que o governo gasta. Então toda a parte do serviço público, estrutura governamental, tá incluído nessa parte. Já as exportações líquidas, a gente vai ter aí as exportações menos importações daquele país. Então um cálculo bem simples. Como que a gente mede o desempenho econômico usando o PIB? Porque nitidamente você já percebeu que não basta olhar só o número. Dado que o PIB é a medida mais ampla do desempenho de uma economia, ele é absolutamente essencial para essa economia, não temos dúvidas. Os políticos são, então, frequentemente julgados pelo que está dando do PIB, e os economistas também estão aí o tempo todo tentando prever para onde que ele vai. Isso tudo porque quando a economia se contrai, ou seja, temos um PIB reduzindo, normalmente anda de mãos dadas com o aumento do desemprego e a queda dos salários. Se uma economia ela encolher por 2 trimestres sucessivos, a economia está tecnicamente em recessão. Então esse é só o termo técnico para a gente saber se a economia está entrando aí realmente numa recessão. As piores recessões de todas são geralmente chamadas de depressões. Não existe uma definição ampla aceita para uma depressão econômica, embora muitos economistas eles estipulem que uma economia deve encolher cerca de 10% entre o pico, o melhor ponto onde ela estava, até o vale, que seria aí o pior ponto dela. Uma das concordâncias é que uma depressão constitui bem mais de um ano de produção cada vez menor, e até para vocês saberem, durante a Grande Depressão da década de 1930, o PIB dos Estados Unidos ele encolheu cerca de 1/3. E antes que você pergunta, ainda não temos dados para definir tecnicamente se estamos em uma recessão ou depressão, tá? Mas eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. Vale lembrar que estatísticas econômicas, elas têm sim algumas limitações importantes, que, por exemplo, se um país abrigasse repetidamente, tá? Ele abrisse suas portas para um bando de imigrante e que eles deixasse e permitisse que os cidadãos do país trabalhassem muitas horas a mais. Isso poderia sim aumentar drasticamente o
PIB. Mesmo que os trabalhadores do país não tenham se tornado mais produtivos, mesmo que eles não tenham melhorado relativamente de qualidade de vida, ou a saúde não ficou melhor, nem nada disso. Dessa forma, gente, pra gente poder avaliar a saúde econômica de um país, o crescimento realmente econômico de um país, muito interessante é a gente avaliar o crescimento, o aumento da produtividade. Então a gente pode calcular aí o PIB dividido pelo número de horas que os cidadãos de um país eles trabalham. Outra forma bem interessante de a gente fazer também é utilizar o PIB dividindo ele pelo número da população total, aí tendo o PIB per capita, que é frequentemente usado pelos economistas como uma ilustração do padrão de vida de um país. Embora o PIB ele seja frequentemente considerado como um reflexo do bem-estar de uma nação, os economistas modernos, eles estão cientes, sim, das limitações sobre o respeito desse assunto. Por exemplo, o PIB, ele não leva em consideração a desigualdade potencial entre diferentes membros da sociedade, nem pretende medir aí a qualidade ambiental ou social, muito menos a felicidade dos indivíduos. Mas a gente pode ser sincero que nenhuma outra estatística consegue competir páreo a páreo com o PIB, mostrando aí de uma forma simples como aquele país está prosperando ou também se ele está estagnado. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima!